Seu filho desiste toda vez que alguém olha torto para ele. Você criou um covarde. 10 segundos. É só isso que eu vou te dar. Você não aguenta 10 segundos. Se eu aguentar, você deixa ele em paz. 10 segundos. Todo mundo aqui é testemunha. Não pisque. Isso vai ser rápido para um de nós dois. Vicente Andrade tinha passado 8 anos se fazendo fácil de subestimar. Dirigia uma caminhonete de trabalho com o para-brisa rachado, usava a mesma jaqueta em todos os treinos e sentava na última fileira de qualquer sala com um livro de bolso que, às vezes, de fato lia. Os outros pais tinham dele uma impressão geral de homem quieto e corpulento, o que era verdade até onde ia. O que Fábio Guimarães via quando olhava para Vicente era exatamente o que Fábio esperava ver. Um homem sem autoridade alguma naquele prédio. Alguém cuja opinião sobre como as coisas deveriam ser conduzidas não pesava em nada sobre como elas eram, de fato, conduzidas. O que Fábio não via era a forma como Vicente rastreava o centro de gravidade de cada pessoa que se movia perto dele. Não notava que Vicente sempre escolhia uma cadeira com linha de visão livre para o tatame. Não registrava o formato particular dos calos nas mãos de Vicente, nem o jeito como a cartilagem das 2 orelhas tinha sido remodelada por anos de contato físico que nada tinham a ver com manutenção de elevadores. Havia um par de luvas vermelhas na bolsa de Vicente que ele não abria havia 8 anos. Dentro da luva esquerda, numa letra que ele havia memorizado sem querer, estavam algumas palavras que Larissa tinha escrito na noite anterior a uma luta que ele nunca terminou. Fábio tinha acabado de garantir que Vicente precisaria lê-las de novo. Se isso já te fez inclinar para frente, você está exatamente onde essa história quer que você esteja. Assine o canal para não perder o que vem a seguir. A Academia de Combate Vale Verde ocupava o térreo de um galpão reformado na zona leste de Belo Horizonte e tinha o cheiro particular de todo o espaço de treino sério, borracha do piso, giz de magnésio e o esforço acumulado de gente que ia até ali porque precisava de algo que o resto da vida não estava dando. Vicente levava Theo até lá 2 vezes por semana havia 8 meses. Sempre chegava 5 minutos adiantado, sempre estacionava na mesma vaga perto da porta lateral, sempre se acomodava na última fileira de cadeiras com a mesma jaqueta gasta e o livro que estivesse lendo naquela semana. Os outros pais tinham desistido de puxar conversa com ele depois do 1º mês. Ele respondia perguntas com o número mínimo de palavras que a situação exigia e nunca tinha oferecido, uma única vez, informação sobre si mesmo que não lhe tivesse sido perguntada diretamente. Isso não era timidez. Era um hábito que ele havia desenvolvido ao longo dos anos, entendendo que quanto menos as pessoas soubessem dele, mais liberdade ele tinha para observar sem ser observado de volta. Da última fileira, ele tinha registrado tudo sobre o jeito de Fábio Guimarães dar aula naqueles 8 meses. Tinha visto Fábio usar Theo como exemplo de demonstração 4 vezes, sempre o mesmo golpe, puxando o aluno mais frágil ou menos confiante para o centro do tatame para ilustrar o que acontecia quando alguém entrava em pânico sob pressão. Tinha visto como a voz de Fábio mudava quando os pais estavam olhando e quando não estavam. Tinha visto a expressão que Theo trazia para casa nas noites em que Fábio tinha sido especialmente cruel nos comentários e tinha visto o filho passar a viagem de volta, olhando pela janela do carona, dizendo que estava tudo bem quando claramente não estava. Vicente não tinha interferido, não porque não entendesse o que estava acontecendo, mas porque Theo tinha pedido que ele não o fizesse. O pedido tinha sido específico e particular, feito na cozinha numa terça-feira à noite, com a dignidade particular de um garoto de 14 anos que tinha decidido que alguns problemas precisavam ser resolvidos por ele mesmo. Vicente concordara e tinha cumprido o combinado, continuando a sentar na última fileira, observando e não dizendo nada. Esse era o acordo, e ele tinha se mantido firme até aquela noite. As câmeras tinham sido instalação de Beatriz Nolasco 10 meses antes, depois que um equipamento sumira durante uma sessão noturna aberta. Funcionavam num circuito dedicado que Vicente tinha estabilizado quando fora chamado para consertar uma falha elétrica. A fiação original fazia o sistema reiniciar toda vez que o ar-condicionado ligava no salão principal de treino. Ele identificara a falha, instalado uma linha dedicada nova e colocado uma pequena bateria reserva que mantinha o sistema funcionando,
mesmo em qualquer interrupção de energia que afetasse o circuito principal do prédio. Beatriz lhe dera o código de acesso do software de monitoramento depois disso, dizendo que confiava nele e que era mais fácil do que ligar para o síndico toda vez que precisasse puxar um trecho de gravação remotamente. O código continuava válido. Ele não tinha pensado nisso uma única vez em 10 meses. Iria pensar naquela noite. As câmeras gravavam continuamente. A bateria reserva significava que a gravação não dependia da energia principal do prédio. Esses eram fatos que Vicente arquivava na mesma parte da mente onde guardava informações estruturais sobre todo o prédio em que trabalhava, não por nenhum propósito específico, apenas porque era assim que sempre tinha processado o espaço ao redor. Sueli Cardoso costumava sentar 2 fileiras à frente de Vicente. Era mãe de Bento, que tinha 13 anos e estava na mesma turma de Theo. E Sueli frequentava a Vale Verde havia 8 meses, com a atenção específica de uma mãe que tinha notado algo estranho e ainda estava decidindo o que aquilo significava. Ela e Vicente tinham trocado talvez 52 palavras ao todo em 8 meses. Ela tinha perguntado a ele uma vez, diretamente, se o jeito como Fábio falava com Theo durante os exercícios era normal para aquele nível de instrução. E Vicente tinha dito que não, e as coisas tinham ficado por aí. Ela gravava as rodadas de Bento com o celular em toda a sessão. Tinha mencionado uma vez que mandava os vídeos para o avô do menino, que morava na Bahia e não podia viajar, e o celular ia com ela para todo lugar dentro da academia. Osvaldo Prado não era frequentador habitual da Vale Verde. Tinha 74 anos, tinha passado 26 anos como árbitro competitivo, antes que uma cirurgia no joelho encerrasse esse capítulo, e estava presente naquela noite como convidado de Beatriz Nolasco. Beatriz costumava consultá-lo sobre desenvolvimento de currículo e ele tinha ido observar 2 das turmas avançadas. Sentou 2 fileiras à frente do lugar que Vicente costumava ocupar e reparou em Vicente assim que ele entrou, da forma como certos hábitos profissionais nunca se aposentam de vez. Reparou nas orelhas. Reparou nas mãos. Reparou, quando Vicente atravessou o tatame mais tarde, que o peso dele se deslocava para a ponta dos pés, do jeito de quem passou anos sobre superfícies de treino, sem nunca pensar nisso conscientemente. Ele tinha visto um lutador conhecido como Maré Mansa competir em 3 eventos do circuito amador regional 13 anos antes, mais ou menos. Lembrava do apelido pela qualidade da quietude que aquele homem levava para dentro do octógono. Não passividade, mas o tipo particular de prontidão que parecia calma até o momento em que se transformava em outra coisa. Nunca mais tinha visto o homem depois disso. Não esperava vê-lo sentado na última fileira de uma escolinha de artes marciais de subúrbio. Escreveu a data no pequeno caderno que carregava e não escreveu mais nada. Quando Vicente matriculara Theo, 8 meses antes, a recepção tinha guiado ele pelo pacote padrão de novo membro. Uma das páginas era o termo de responsabilidade e cobertura de seguro, que ele lera porque lia tudo o que assinava. A academia mantinha cobertura de responsabilidade civil, que incluía lesões sofridas nas dependências resultantes de conduta de instrutor. A linguagem específica dizia que a apólice se aplicava quando um incidente coberto decorresse de ações tomadas pela equipe da academia durante programação supervisionada. Vicente tinha assinado o termo e arquivado na pasta que mantinha com os documentos de matrícula de Theo. Não tinha pensado nisso desde então. Iria pensar naquela noite. O incidente com Theo começou durante a rodada de sparring. Fábio colocou Theo para treinar com um garoto chamado Igor, que tinha 13 centímetros e 12 quilos a mais que ele e treinava desde os 7 anos. Quando o Igor começou a jogar combinações na cabeça de Theo, Theo fez o que Theo sempre fazia sob aquele tipo específico de pressão. Travou. Os braços subiram, o corpo parou de se mover e ele absorveu 3 golpes limpos no capacete antes que Fábio finalmente interviesse. Não para checar se Theo estava bem, mas para aproveitar o momento. Fábio parou a rodada e chamou a turma para se reunir. Posicionou-se ao lado de Theo e explicou que o que tinham acabado de ver era o que acontecia quando alguém treinava o corpo sem treinar a mente. Usou a palavra hesitação várias vezes.
Usou o nome de Theo 2 vezes. Disse que hesitação numa situação real não resultava em 3 golpes limpos. Resultava em algo pior. Theo ficou parado durante tudo aquilo, com os olhos fixos no tatame. Sueli, que estava gravando a rodada de Bento, virou o celular para o tatame quando o tom de Fábio mudou. Já tinha estado em ambientes profissionais o bastante para saber que aquele tipo de crueldade acontecia aos poucos e depois de repente, e sabia identificar qual dos 2 tipos era aquele. Manteve o celular firme e não disse nada. Vicente pousou o livro. Fábio terminou o discurso para a turma e voltou-se para Theo, que já tinha começado a tirar as luvas. Fábio esticou o braço e puxou a segunda luva da mão de Theo antes que o garoto terminasse de tirá-la sozinho. Um pequeno gesto físico que carregava uma grande quantidade de informação sobre como Fábio pensava a respeito de gente menor que ele. Vicente já estava de pé antes de a luva tocar o tatame. Atravessou o espaço sem pressa, pegou a luva, bateu nela contra a jaqueta para tirar o pó e devolveu a Theo. Checou os olhos do filho rapidamente, a calibração de quem já tinha procurado sinais de impacto antes, e então se virou para encarar Fábio. Ele terminou por hoje, disse Vicente. Fábio olhou para Vicente do jeito que se olha para objetos que se moveram sem terem sido tocados, com o desagrado de quem tem o senso de ordem violado. Disse que aquele era um ambiente de treino e que pais observavam. Não treinavam. Ele terminou por hoje, repetiu Vicente. Mesmo volume, mesmo tom. O que veio a seguir aconteceu na frente de toda a turma. Fábio virou-se para os alunos e pais reunidos e disse que era exatamente aquilo do que ele vinha falando. Um pai que resolvia os problemas se colocando na frente deles em vez de ensinar o filho a resolvê-los sozinho. Disse a palavra covarde olhando para Vicente, num tom calculado para atravessar a sala inteira. Vicente não respondeu à palavra. Olhou para Theo, que tinha levantado os olhos do tatame e observava o pai com a combinação específica de querer que alguém fizesse alguma coisa e querer, ao mesmo tempo, que essa pessoa, por favor, não fizesse o que estava prestes a fazer. Fábio lançou o desafio na única linguagem em que confiava. 10 segundos. Se Vicente continuasse de pé no fim deles, ele deixaria Theo em paz pelo resto da temporada. Falou com a confiança de quem já tinha escrito o final. Vicente entendeu a arquitetura do que estava sendo oferecido. Entendeu também algo que Fábio não sabia, que o próprio desafio já havia contado a Vicente tudo o que ele precisava saber sobre o que Fábio acreditava ser possível em 10 segundos. E essa crença se baseava num erro fundamental sobre quem exatamente ele estava encarando. Ele fez uma única pergunta a Fábio. Se eu aguentar, você deixa ele em paz? Fábio disse que sim, abrindo os braços para a sala que assistia. Vicente impôs mais 3 condições antes de aceitar, ditas claramente diante de todos. Osvaldo serviria de observador independente. Nenhum golpe depois de qualquer sinal de parada. E se Vicente continuasse de pé aos 10 segundos, Fábio pediria desculpas a Theo publicamente, na frente da turma inteira. Fábio aceitou as 3 com a confiança de um homem que acreditava que nenhuma delas importaria. Beatriz Nolasco estava viajando e tinha deixado Fábio no comando da sessão daquela noite. Vicente entregou o relógio a Theo, arregaçou a manga esquerda e disse, não pisque. Foi até a bolsa e tirou o par de luvas vermelhas que não tocava havia 8 anos. Colocou-as no banco ao lado de Theo. Theo olhou para elas e começou a dizer alguma coisa. Vicente balançou a cabeça uma vez, de leve. Não um pedido de silêncio, mas o reconhecimento de que não havia tempo e de que aquele não era o momento. Voltou ao tatame sem elas. No canto mais distante, um rapaz de 22 anos chamado Kaique, que cuidava das redes sociais da Vale Verde num acordo informal com Fábio, tinha se posicionado perto da parede com o celular apontado para o tatame. Sueli tinha visto Fábio trocar um olhar rápido com Kaique quando Vicente atravessou o espaço. Já tinha estado em salas suficientes para saber o que aquilo significava. Ajustou o ângulo do próprio celular sem chamar atenção. Osvaldo abriu o caderno numa página nova, escreveu a data e se acomodou. Vicente foi até o centro do tatame. Fábio rolou os ombros e se acomodou na postura de um homem que já tinha estado desse lado de um desafio muitas vezes
e ainda não tinha encontrado uma versão que terminasse mal para ele. Osvaldo levantou a mão, olhou para os dois homens e abaixou. Fábio veio rápido, como Vicente já esperava. A primeira combinação foi uma sequência de jab, direto e chute baixo que Fábio usava para abrir todas as rodadas de sparring. Vicente já tinha assistido a essa sequência incontáveis vezes naqueles 8 meses. Era uma sequência sólida, bem cronometrada, bem disfarçada na preparação, e contra a maioria das pessoas que entravam na Vale Verde, teria bastado para estabelecer controle nos primeiros 3 segundos. Fábio a lançou com a confiança de quem já a tinha lançado 1000 vezes e aprendido, com essa repetição, que ela funcionava. Vicente se deslocou. Não um mergulho dramático nem um recuo desesperado, apenas meio passo para a direita que o tirou do caminho do jab, enquanto o direto e o chute chegavam ao espaço onde ele estivera. O impulso de Fábio o levou um pouco além do centro. Ele se recuperou rápido, porque era genuinamente habilidoso, e se virou para encontrar Vicente já numa nova posição, relaxado, os 2 braços soltos ao lado do corpo. A sala, que fazia barulho antes de a rodada começar, ficou mais quieta. Fábio veio de novo, dessa vez com um ataque ao corpo. Primeiro um chute alto de amago, depois um gancho de direita à altura das costelas. Vicente leu a mudança de peso pelo quadril esquerdo de Fábio e entrou dentro do arco do gancho, o que o trouxe perto o bastante para tirar toda a força do golpe. Colocou uma mão no antebraço de Fábio, não agarrando, apenas apoiando, e usou aquele ponto de contato para redirecionar o movimento de Fábio, de modo que ele terminasse ligeiramente virado para o lado errado para o próximo ataque. Era o tipo de movimento que parecia nada, visto de fora. Para Osvaldo, observando da borda do tatame com o caderno fechado na mão esquerda, parecia a coisa mais específica de todas. 8 segundos tinham passado. Depois 9. O relógio na parede se movia, do jeito que os relógios se movem quando as pessoas estão prestando muita atenção. Devagar. Sale olhava para o relógio em vez de olhar para o tatame, porque olhar para o tatame tinha se tornado algo que ele não conseguia fazer sem as mãos se fecharem em punho. Sueli olhava para Vicente. Osvaldo olhava para os 2 homens. Aos 10 segundos, Osvaldo levantou a mão e chamou o tempo. A sala guardou um silêncio que se estendia além do que o silêncio costuma conter. Fábio não tinha acertado um golpe limpo. Vicente não tinha desferido nenhum. Ele estava parado onde estivera, ligeiramente virado, as 2 mãos ao lado do corpo, e a respiração dele não tinha mudado de nenhuma forma perceptível a quem estivesse assistindo. Fábio olhou para Osvaldo, depois para o relógio, depois para a sala que assistia, e Vicente conseguia ver o cálculo correndo. O reenquadramento rápido de um homem cuja autoridade tinha sido publicamente testada e que estava procurando a versão dos fatos capaz de restaurá-la. Isso não conta, disse Fábio. Ele fugiu. Era para ele ficar parado e aguentar. Osvaldo disse, com precisão e sem levantar a voz, que a condição estabelecida era que Vicente permanecesse de pé por 10 segundos, o que ele tinha feito, e que, portanto, a condição fora cumprida. Fábio disse que a condição estava implícita. Disse que qualquer lutador de verdade entendia que 10 segundos significava 10 segundos de engajamento real. Usou outra palavra que já estava se tornando comum naquela sala, uma palavra a que recorria quando faltavam palavras melhores. Osvaldo disse que tinha o maior prazer em confirmar os termos como foram declarados e testemunhados, e que esses termos tinham sido cumpridos. Vários pais já tinham o celular na mão àquela altura. Sueli não tinha baixado o dela. Fábio não parou por aí. Virou-se de novo para Vicente e disse que a rodada não tinha provado nada, porque Vicente não tinha realmente lutado, que, se Vicente quisesse o acordo honrado, precisaria demonstrar que sabia engajar em vez de só esquivar. Disse que iriam de novo. Dessa vez, Vicente teria que se manter firme. Vicente olhou para Osvaldo. Osvaldo manteve a neutralidade escrupulosa de um homem sustentando uma linha profissional sob pressão. A condição foi cumprida. O acordo permanece, disse Vicente para a sala, não especificamente para Fábio. Alguma coisa mudou na forma como Fábio se portava. A qualidade de performance caiu. O que restou foi mais simples e menos controlado.
A reação de um homem cuja autoridade tinha sido publicamente desafiada e que tinha ficado sem as ferramentas que costumavam restaurá-la. Ele deu um passo à frente, para dentro do alcance de braço, e o braço direito veio para a frente. Tecnicamente não era um golpe, mas um empurrão, do tipo que num contexto jurídico ocuparia um espaço definicional complicado. Atingiu o peito de Vicente e o empurrou meio passo para trás. Osvaldo chamou imediatamente. Entrou no tatame, se colocou entre os dois homens e disse, com a autoridade de quem fazia esse tipo específico de chamada havia 26 anos, que qualquer contato depois do sinal era uma violação, que Fábio acabara de cometer uma, e que a rodada estava encerrada e os termos, vinculantes. Fábio se voltou contra Osvaldo. Questionou a autoridade dele naquele prédio. Disse que Osvaldo era um convidado, não um oficial, e que a decisão dele não valia nada ali. Osvaldo escreveu algo no caderno e não respondeu de outra forma. Os 10 minutos seguintes foram do pior tipo de quietude, a que contém uma grande quantidade de atividade acontecendo bem debaixo da superfície. Fábio circulava pela sala, falando numa voz baixa demais para Vicente ouvir por completo, mas a linguagem corporal era legível, trabalhando a sala, convertendo quem tinha visto o que tinha visto em gente que tinha visto outra coisa. Sueli viu Fábio trocar outro olhar com Kaique. Kaique sumiu em direção à sala de equipamentos. Theo não tinha se mexido do banco. Ainda segurava o relógio de Vicente. As luvas vermelhas estavam ao lado, e ele as olhava com uma expressão que Vicente reconheceu, porque já tinha visto algo parecido no espelho, nos meses depois da morte de Larissa, a expressão de quem tenta decidir se está com raiva ou triste, e descobre que as duas coisas não são tão separadas quanto gostaria. Vicente sentou ao lado dele. Não colocou o braço em volta nem disse que tudo ia ficar bem. Só ficou ali sentado, do jeito que comunica que uma pessoa não vai a lugar nenhum. Você sabia que conseguia fazer isso? Perguntou Theo. Vicente disse que sim. Por que você não fez isso quando ele estava gritando comigo antes? Vicente pensou em como responder com honestidade, de um jeito que servisse à verdade, sem exigir mais do que aquela noite tinha espaço para conter. Porque o objetivo não era vencer o Fábio, disse. Era fazer o Fábio parar. Theo olhou para as luvas vermelhas. Funcionou? Vicente olhou para o outro lado da sala, onde Fábio ainda estava conversando com alguém. Ainda não, disse. Fábio chamou a atenção da sala alguns minutos depois e fez 2 anúncios. O primeiro foi que a exibição informal, palavra dele, tinha sido um evento não autorizado, iniciado por um dos pais, e que o resultado não tinha nenhum efeito sobre o status de nenhum aluno. O segundo foi que a matrícula de Theo Andrade estava sendo colocada sob revisão administrativa, pendente de avaliação sobre se sua permanência era apropriada, dado o nível dele e o incidente com o pai. Disse a palavra pai com uma ênfase calculada para carregar informação sem dizer nada de forma explícita. Vicente dirigiu para casa em silêncio. Theo ia no banco do carona, olhando pela janela, as luvas vermelhas no colo, que ele tinha pego do banco sem que Vicente o visse fazer isso. O baú de madeira estava debaixo da cama de Vicente havia 8 anos. Ele tinha guardado as coisas ali depois do funeral de Larissa, com uma deliberação que, na época, ele mesmo reconhecia como não muito racional, mas também não era algo de que quisesse se convencer a desistir. Ele o abriu naquela noite, depois que Theo foi para o quarto. A fotografia estava por cima. Ele e Larissa num torneio em Curitiba, os dois rindo de algo que tinha acontecido logo depois da foto ser tirada. Ele ainda se lembrava do que tinha sido. Debaixo da fotografia estava a pasta do tempo de serviço militar, e abaixo dela, um envelope menor com os registros das lutas. 30 combates, 30 resultados na mesma coluna. A última entrada tinha uma anotação com a própria letra dele. Não terminou. Theo apareceu na porta. Segurava as luvas vermelhas. Achei elas numa prateleira do seu armário faz muito tempo, disse Theo. Não falei nada porque achei que você não queria falar sobre isso. Vicente olhou para o filho por um instante. 14 anos era idade suficiente para a verdade
e jovem o bastante para que a versão que Vicente escolhesse ainda importasse muito. Contou a Theo que tinha parado de competir depois que a mãe morreu, não porque tivesse perdido a capacidade, mas porque da última vez que pisara num tatame que importava, Larissa estava a caminho para vê-lo lutar e não tinha chegado. E o motivo de ela não ter chegado era que nunca tivera essa chance. E ele tinha terminado aquela luta sem saber de nada disso ainda. E a distância entre essas duas coisas, vencer uma luta enquanto a esposa morria numa rodovia a 26 metros de distância, era algo que ele não tinha sabido como carregar e continuar sendo o pai que Theo precisava que ele fosse. Theo escutou com a quietude de quem recebe uma informação que estava esperando e não quer interromper. Quando Vicente terminou, Theo ficou quieto por um momento. Depois disse: "Eu achei que você tinha desistido porque estava com medo." Vicente disse que não. Theo virou a luva esquerda e encontrou a escrita na parte interna do punho. Leu uma vez. Depois de novo. "Força é trazer para casa, em segurança, as pessoas que você ama." Olhou para Vicente e não disse nada, o que já era, por si só, uma resposta. Amanhã trouxe 3 perdas em sequência próxima o bastante para parecer coordenada, o que não era exatamente o caso, mas que teve o efeito de um ataque coordenado de qualquer forma. Vicente tinha ido ao pronto-socorro depois da viagem de volta na noite anterior. O golpe que Fábio tinha desferido na troca final fora mais forte do que aparentara, e o exame confirmou uma fratura fina numa costela. Sem escalar, sem levantar mais de 12 quilos, sem nenhuma atividade que exigisse esforço do tronco. O trabalho dele era, quase inteiramente, atividade que exigia esforço do tronco. O supervisor ligou às 7h45, com o tom de desculpas de quem tem as mãos limpas porque a política é clara, e Vicente foi colocado em licença médica sem remuneração com efeito imediato. O aluguel vencia em 4 dias. Beatriz Nolasco ligou às 8h15. Tinha conversado com Fábio. Lamentava informar que, à luz do incidente, a matrícula de Theo estava em suspensão administrativa, pendente de revisão. Disse que tinha certeza de que era tudo um mal-entendido e que ficaria feliz em marcar uma ligação quando voltasse. Fábio tinha mandado um e-mail para a lista de pais da academia em algum momento entre o fim da aula e a meia-noite. Vicente leu às 8h45. Descrevia a noite anterior como um incidente em que um dos pais tinha desafiado um instrutor certificado para um confronto físico, criando um ambiente inseguro para os alunos. Copiava Beatriz. Vicente pousou o celular e sentou à mesa da cozinha. Ouviu a porta do quarto de Theo abrir. Ouviu os passos do filho, depois o impacto abafado de algo caindo na lixeira de metal perto do banheiro. Depois os passos voltando e a porta fechando de novo. Esperou até ter certeza de que Theo não ia voltar a sair. Então foi até o banheiro e olhou dentro da lixeira. As luvas vermelhas estavam no fundo, viradas para cima, o punho com a escrita virado para a parede. Theo não tinha amassado as luvas. Só as tinha colocado ali, o que de algum jeito era pior. Vicente as pegou. Levou-as até a mesa da cozinha, colocou-as ali e olhou para a letra de Larissa por um bom tempo, do jeito que se olha para algo quando se precisa que ele conte de novo o que já tinha contado antes. Pensou em Theo colocando aquelas luvas numa lixeira. Pensou no que significaria, para Theo, crescer tendo decidido que era ali que elas pertenciam. Pensou na próxima criança que Fábio encurralaria num tatame sem ninguém, com poder de impedi-lo presente na sala. Pensou nas câmeras de segurança rodando num circuito dedicado, com bateria reserva própria, imune a qualquer coisa que Fábio tivesse feito com as telas de exibição. Pensou no código de acesso que Beatriz lhe dera 10 meses antes, que ele nunca tinha usado uma vez sequer e que continuava válido. Pensou no celular de Sueli e na configuração de backup automático que ela tinha mencionado meses antes numa conversa, dizendo que usava para os vídeos de Bento, para não perder as gravações se o aparelho quebrasse algum dia. Ele não ia voltar àquele prédio para lutar com Fábio de novo. Ia voltar com algo que não exigia desferir um único golpe. Levantou, guardou as luvas no bolso da jaqueta e começou a fazer ligações. Beatriz Nolasco marcou a reunião para as 7 da manhã, antes da primeira aula do dia, para que o prédio ficasse vazio
exceto pelas pessoas que ela tinha convocado. Tinha voltado da conferência na noite anterior e passado parte da madrugada revendo o que as pessoas tinham mandado. O e-mail de Fábio, várias mensagens de pais apoiando a versão dele e uma mensagem de Sueli Cardoso sem nenhum texto, mas com um arquivo de vídeo anexado. Beatriz tinha assistido 3 vezes antes de ir dormir e não tinha dormido particularmente bem depois disso. Fábio chegou primeiro, de uniforme de treino completo, com a faixa amarrada, e sentou na cadeira mais próxima da porta. Osvaldo chegou 2 minutos depois, cumprimentou Beatriz com um aceno e sentou de frente para Fábio, com o caderno sobre a mesa. Sueli veio em seguida. Colocou o celular virado para cima na mesa, à sua frente, uma escolha bastante específica, e Fábio olhou para ele uma vez e desviou o olhar. Vicente chegou por último, usando a mesma jaqueta, e sentou na ponta oposta a Beatriz. Fábio começou antes de Beatriz abrir formalmente a reunião. Disse que a noite anterior tinha sido uma situação criada por um pai que não entendia limites apropriados, que ele tinha tentado apaziguar e que a exibição tinha saído do controle sem que isso refletisse em nada sua filosofia de ensino, da qual continuava, disse, plenamente convicto. Beatriz o deixou terminar. Depois olhou para Vicente e pediu que ele descrevesse o que tinha acontecido. Vicente descreveu na ordem em que os fatos ocorreram, sem qualquer adjetivo além do necessário, no mesmo registro que usaria preenchendo um relatório de ocorrência no trabalho. Preciso, factual, sem emoção visível. Contou o que Fábio tinha dito sobre Theo na frente da turma, usando exatamente as mesmas palavras. Contou quais tinham sido as condições da rodada de 10 segundos, que Osvaldo estivera presente como testemunha dessas condições, que Vicente as tinha cumprido, que Fábio depois contestara o resultado, aplicara contato físico após o sinal de parada e, em seguida, enviara um e-mail à lista de pais que invertia quem tinha iniciado o desafio. Quando terminou, Fábio disse que não tinha sido assim. Beatriz disse que gostaria de ver a gravação das câmeras. Vicente digitou o código de acesso no notebook de Beatriz. A gravação carregou com o carimbo de horário visível no canto. O ângulo cobria toda a área do tatame e as 2 primeiras fileiras de cadeiras, incluindo o banco onde Theo tinha ficado sentado. Assistiram a tudo o que tinha acontecido. Fábio assistiu com a atenção de quem procura o momento em que uma interpretação diferente ainda pudesse salvá-lo, e não o encontrava. O momento em que Fábio aplicara contato depois do sinal de parada de Osvaldo era claro. O ângulo era bom. A decisão de Osvaldo estava visível na gravação, o braço dele subindo, o intervalo nítido entre o sinal e o contato de Fábio. Beatriz perguntou a Fábio se ele queria explicar o que estava vendo. Fábio disse que o ângulo da câmera enganava. Osvaldo abriu o caderno, foi até a página da noite anterior e leu o que tinha escrito ali na hora, o horário exato, a natureza do contato, o julgamento dele. Depois fechou o caderno e olhou para Fábio com a expressão de um homem que já disse tudo o que precisava dizer e está preparado para ser paciente com o que vem a seguir. Fábio disse que Osvaldo não tinha autoridade naquele prédio. Osvaldo disse que aquilo era correto, e que suas anotações, portanto, não eram um julgamento oficial, mas um registro contemporâneo de uma testemunha independente, o que era uma coisa diferente, e que Beatriz poderia decidir que peso dar a elas. Sueli pegou o celular e virou a tela para a mesa. Abriu o vídeo do backup, a gravação que tinha feito na noite anterior, com áudio incluído. Tinha recuperado o arquivo do backup naquela manhã, antes de vir para a reunião. O trecho continha a voz de Fábio durante o discurso à turma, a sequência inteira da rodada de 10 segundos e o contato depois do sinal de Osvaldo. Disse a Beatriz que mandaria o arquivo completo diretamente para o e-mail dela, o que fez ali mesmo, enquanto todos estavam na sala. Depois pousou o celular de novo e não disse mais nada, porque a gravação já tinha dito tudo o que precisava ser dito. Beatriz fechou o notebook. Olhou para Fábio por um longo momento. A conversa de Beatriz com Fábio aconteceu na sala dela, com a porta fechada. Os outros esperaram no corredor. Durou 14 minutos. Osvaldo ficou ao lado de Vicente e falou baixo, sem preâmbulo. Disse que tinha arbitrado um lutador chamado Maré Mansa em 3 eventos amadores regionais
ao longo de uns 4 anos, o último deles cerca de 13 anos antes. Disse que o lutador não tinha aparecido em disputas seguintes e que ele tinha ficado se perguntando sobre isso por um bom tempo. Disse que não estava fazendo uma pergunta. Só queria que Vicente soubesse que se lembrava daqueles 3 eventos e que a coisa que sempre tinha achado mais notável naquele lutador não era o que ele conseguia fazer quando decidia terminar alguma coisa, mas o que ele escolhia não fazer quando tinha toda a capacidade de fazer e optava pelo contrário. Vicente olhou para ele. Por um instante, algo passou pelo rosto dele que ele não tentou controlar. O reconhecimento de ser visto por alguém que tinha conhecido o que ele fora antes de trancá-lo num baú debaixo da cama, e descobrir que aquele olhar não era uma acusação. Disse: "Obrigado." Osvaldo assentiu. Ficaram ali no corredor, esperando. Fábio saiu da sala sem olhar para ninguém. Foi até o armário, pegou as coisas e saiu pela porta lateral. O prédio ganhou a qualidade de silêncio que segue quando algo que ocupava espaço deixa de estar ali. Beatriz chamou os outros de volta. Disse que sentia muito pelo que Theo tinha passado e por quanto tempo aquilo tinha durado antes que alguém com poder para agir entendesse o quadro completo. Disse que a posição de Fábio na Vale Verde estava encerrada com efeito imediato e que ela estaria encaminhando a gravação e a documentação de Osvaldo ao Conselho Estadual de Certificação de Instrutores. Disse que a matrícula de Theo estava plenamente reintegrada, sua vaga no time juvenil restaurada, e que a mensalidade do trimestre corrente seria reembolsada, porque a academia tinha falhado na obrigação de protegê-lo. Disse que a apólice de seguro da academia previa cobertura para lesões e prejuízos correlatos sofridos nas dependências como resultado de conduta de instrutor, e que a documentação que Vicente tinha, o laudo médico, as anotações de Osvaldo, a gravação, configurava claramente um incidente coberto. Disse que ela mesma facilitaria o processo do sinistro e que ele cobriria os custos médicos e a renda perdida durante a recuperação. Disse isso não como generosidade, mas como consequência do que tinha acontecido dentro do prédio dela, e Vicente recebeu assim. Disse a ela que não tinha vindo por isso. Ela disse que sabia. Disse que era, ainda assim, o que a situação exigia. A conversa com Theo aconteceu naquela noite, na mesma mesa, com a comida que Vicente tinha aprendido a fazer, com as receitas anotadas de Larissa. Ele colocou as luvas vermelhas sobre a mesa antes de comerem. Theo olhou para elas e depois olhou para o prato. Vicente disse que tinha tirado as luvas da lixeira. Disse que ia explicar o motivo e que Theo devia comer enquanto ele falava, porque a comida ia esfriar. Contou a Theo a verdade sobre por que tinha parado. Não a versão que vinha repetindo havia 8 anos, a simplificada que terminava com Larissa morrendo e ele se afastando de tudo que tivesse a ver com a luta, mas a versão completa, que incluía o que fora voltar para o vestiário com uma vitória e descobrir o que tinha acontecido a 26 metros de distância enquanto ele a conquistava. Disse que tinha guardado as luvas porque carregá-las parecia carregar a prova de que ele tinha feito a escolha errada, e essa prova era algo que ele não conseguia encarar todo dia e continuar funcionando. Theo escutou sem interromper. Quando Vicente terminou, Theo disse: "Eu achei que você tinha desistido porque a culpa era sua." Vicente disse que não era culpa dele. Disse que Larissa tinha ido a algum lugar que queria ir, ver alguém que amava, e que acidentes aconteciam nas estradas todo dia com gente que não tinha feito nada de errado. Disse que sabia disso. Disse que saber e sentir eram coisas diferentes, e que lidar com as duas ao mesmo tempo era um dos projetos mais longos que uma pessoa carregava na vida. Theo virou a luva esquerda e encontrou a escrita no punho. Leu do jeito que se lê algo quando se está tentando entender o que a pessoa que escreveu estava pensando. Depois pousou a luva e olhou para o pai. "Por que você trouxe elas para mim, afinal?" perguntou. "Se elas significavam tanto assim." Vicente disse que era porque Larissa as tinha comprado para uma luta, e Theo era a luta que importava agora. Disse que as luvas nunca tinham sido sobre vencer coisa alguma, eram sobre aparecer. E Theo tinha aparecido toda terça e quinta-feira, por 8 meses, numa turma que o fazia se sentir pequeno. E essa era a frase escrita do lado de dentro daquelas luvas,
mesmo que Theo ainda não a tivesse lido. Theo pegou a luva esquerda de novo e releu. Força é trazer para casa, em segurança, as pessoas que você ama. Pousou a luva. Pegou o garfo. Comeu, e Vicente comeu. E por um tempo, nenhum dos dois disse nada. O tipo de silêncio que significa que algo foi resolvido, não evitado. 4 meses depois da reunião na sala de Beatriz, a Academia de Combate Vale Verde tinha novos protocolos de proteção ao aluno, um processo formal de denúncias que contornava o instrutor principal e uma nova treinadora-chefe chamada Carla Nogueira, que trabalhava com programas juvenis de artes marciais havia 16 anos e conduzia os treinos de um jeito que nunca exigia que um aluno demonstrasse medo na frente dos colegas. A certificação de Fábio estava sob revisão pelo Conselho Estadual. Ele não tinha, até onde Vicente sabia, encontrado outra posição de ensino. O reembolso de renda do seguro da academia tinha coberto os custos médicos de Vicente e as semanas em que ficara afastado, o suficiente para fechar a diferença com o aluguel e parar a conta de ir para o lado errado. Vicente também tinha começado a dar aula às sextas à noite, para pais e para crianças que lidavam com o medo específico de serem fisicamente menores do que o mundo parecia exigir. Tinha combinado com Beatriz e afixado um aviso escrito à mão no mural. A turma lotou em uma semana. Ela começava toda a sessão da mesma forma. A pessoa mais capaz numa sala não é sempre a que bate mais forte. Às vezes, é a que sabe exatamente quando parar, e construiu a disciplina para de fato parar. As duas coisas importam. Era isso que estavam ali para trabalhar. As luvas vermelhas agora ficavam na bolsa de Theo, penduradas no gancho acima do armário dele. Vicente nunca tinha perguntado o que Theo pretendia fazer com elas. Isso era decisão de Theo. 8 meses depois da rodada de 10 segundos, num torneio juvenil que a Vale Verde sediou no mesmo salão principal onde Fábio tinha ficado de pé, rindo. Theo foi derrubado na terceira luta por uma queda que não defendera direito. Bateu no tatame e, por um instante, a sala guardou o silêncio que se forma quando as pessoas que se importam com uma criança assistem essa criança decidir o que fazer a seguir. Ele se levantou. Não olhou para Vicente. Firmou os pés, respirou e voltou à posição de guarda. Vicente, da última fileira, colocou uma mão espalmada no peito, um gesto que a própria mão fez antes de ele decidir fazê-lo. Fábio uma vez tinha dito que Vicente não aguentaria 10 segundos. Aquela previsão se baseava no que Fábio conseguia enxergar, que era um homem de jaqueta de trabalho sentado na última fileira, quieto e corpulento, aparentemente sem nada de especial. O que Fábio não conseguia ver era o que Vicente estava realmente fazendo naquela cadeira, que era a mesma coisa que sempre fizera em toda a sala em que já estivera, aprendendo o espaço, lendo o que era real e esperando o momento em que o que ele sabia pudesse ser útil para alguém que precisasse. Os 10 segundos tinham vindo e ido. Tudo o que Theo estava aprendendo a fazer, como cair e se levantar, como respirar através do medo, como ser derrubado na frente de todo mundo e continuar em pé, tinha sido construído sobre algo que Fábio não sabia que existia quando riu e disse que seria rápido. Toda semana há gente ao nosso redor carregando mais do que mostra, mais força, mais história, mais resistência silenciosa do que jamais pensamos em perguntar. Se a história do Vicente fez você tirar os olhos da sua própria última fileira e enxergar alguém diferente, compartilhe com quem precisa ouvir isso. E se você quer mais histórias sobre gente que aparece sem anunciar, assine o canal. A gente se vê na próxima.